Afastei um pouquinho para tocar mais essa, para não ficar ninguém achando aí que eu estou fazendo dublagem. Titio sabe tocar. Mal, mas sei. Vamos seguir. A gente resolveu os primeiros 14, né, da nossa listinha de geometria espacial. Faltam 6, vamos para os 6 últimos, tá? Vamos nessa. Bom, então tá aí a questão 15. Os especialistas alertam que é preciso beber, em média, 2 litros de água por dia. Isso equivale a 10 copos com capacidade de 200 centímetros cúbicos. Um copo cilíndrico com essa capacidade e 2 centímetros de raio da base tem aproximadamente, pontinho, pontinho, centímetros de altura. O que a gente tem que levar em consideração nessa questão aí é que foi falado aí sobre a quantidade de água que tem que beber e tal, mas o que interessa pra gente aí é o copo, tá? O copo tem 200 centímetros cúbicos de capacidade, né? Na verdade, isso, centímetro cúbico é a unidade de medida de volume, tá? Mas volume e capacidade são duas coisas que se confundem pra caramba. Volume é espaço que o corpo ocupa, capacidade é quanto que cabe dentro dele, tá? Então, correto seria, já que a gente está falando da capacidade do copo, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, mais correto seria, isso aí está escrito 10 copos com capacidade de 200 mililitros, tá bom? Mas a gente não está aqui para criar problemas, a gente está aqui para resolver a questão só. Então vamos lá. Volume, que é π vezes r ao quadrado, vai dizer para a gente então que 200, né, que é 200 centímetros cúbicos, é igual a π vezes 2, que é a medida do raio, elevado ao quadrado, vezes h. Vocês repararem, está até arriscado aqui, ó, eu não tenho problema de ocultar meus erros, né, todo mundo erra. Eu tinha colocado 3,14 no lugar do π, tá? Então, 4, que é 2 ao quadrado, vezes 3,14, daria 12,96, que é quase 13. Só que no caso dessa questão, ó, considere π igual a 3. Aí eu fui lá e só risquei, tá? Mais uma oportunidade de alertar vocês aí com relação a um erro que pode se cometer. O meu eu corrigi a tempo ali, né? Mas um erro que pode acontecer na resolução desse tipo de questão, que é não observar, né, o valor de π que foi solicitado para a gente. Não falou nada, é para utilizar o 3,14. Porém, né, se tiver algum valor de 3,14 que se deseja usar, vai estar como nessa questão aí, né, anotado lá no final dela. Então, a gente chegou à conclusão de que 12H, 12 vezes H igual a 200, o H vai ser então 200 dividido por 12, tá, gente? Que vai dar ali 16,66666 e ser uma dízima periódica. Precisando arredondar isso aí, como 6 é maior do que 5, então a gente tem que arredondar para cima, tá? O 6 que está aqui, ó, na primeira casa decimal é maior do que 5. Então a gente arredonda para a parte inteira, a gente arredonda para 17, que é o que está assinalado ali na opção A, questão 15, letra A. Questão 16. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 de altura 8 centímetros é 10 centímetros. Então fica atento, porque
porque 10 centímetros é a medida da geratriz. Tá legal? É super comum um cara da banca tentar enrolar você colocando os elementos aí na frase em ordem inversa e tal, mas a gente tem que lembrar que a geratriz, que é o sujeito da frase, né? A geratriz de um cone circular reto. Eu acho que é isso, mas enfim, os 10 centímetros, estou falando que eu acho que é isso, eu acho que é sujeito, não tenho certeza não. Mas eu sei que a geratriz de um cone circular reto, né, de altura 8 centímetros, eu acho que isso tudo aí é sujeito, é 10 centímetros. Então 10 centímetros é a medida da geratriz, tá bom? Da aula de matemática já é complicado, se preocupar com português também, aí já é brabo. Então a gente tem aí que a geratriz é 10 e a altura é 8. Para que a gente faça o cálculo da área da base, a gente tem que ter o raio da base, né? Então a gente vai ter que aplicar um teorema de Pitágoras, porque se foi falado para a gente que esse cone é reto, a projeção ortogonal do vértice, ou seja, se você baixar perpendicularmente o vértice, né, fizer a projeção ortogonal, descer perpendicularmente, você vai coincidir, vai bater bem no centro do círculo da base. Tá? Isso quer dizer que esse segmento aqui é a altura, que foi dado para a gente, que é igual a 8. O H é igual a 8. O raio da base a gente não sabe, a gente precisa para calcular a área da base. E a geratriz do cone é igual a 10. Tá? Então é só aplicar um teorema de Pitágoras ali, dizer que H ao quadrado, 8 ao quadrado, mais R ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Né? A gente vai encontrar com isso que o raio da base é igual a 6, e, portanto, a área da base, que eu chamei aqui de área do círculo, né? É a área da base, é π vezes r ao quadrado, vai ficar π vezes 6 ao quadrado, que vai dar 36 π centímetros quadrados, que é a resposta que a gente encontra na opção E. Questão 16. Opa! 16? Desculpa o lápis, é a questão 16 mesmo. Questão 16, me enrolei aqui com o número da questão, mas é a questão 16 mesmo. A resposta correta é que está na letra E. Questão 17. Um chapéu de festa feito de cartolina tem a forma de um cone de 1 decímetro de raio e 5 decímetros de geratriz. Para fazer 20 chapéus, são necessários no mínimo, pontinho em pontinho, decímetro quadrado de cartolina. Pediram para a gente considerar aqui o π como sendo 3,14. Se não tivesse falado nada, a gente ia colocar o mesmo 3,14 no lugar do π. Tá? Bom, o que pediram para a gente calcular aqui é o valor que a gente precisa para responder esse problema, é calcular a área lateral de um cone e depois multiplicar por 20, já que a gente vai fazer 20 chapéus. A área lateral de um cone, a gente calcula fazendo π vezes r vezes g, e tudo isso foi dado. Tá? O π é 3,14, o raio da base é igual a 1 e a geratriz é igual a 5. 3,14 vezes 5 vai dar 15,7. Como são 20 chapéus, então o total de cartolina que a gente precisa é 20 vezes 15,7, tá bom? Que vai dar 314 decímetros quadrados. A gente só precisa preencher, então, a lacuna com 314, já que a unidade de medida está aqui, o decímetro quadrado, e com isso a resposta correta é a que está na opção C. Questão 18. Considerando π igual a 3, tá vendo? Esse tipo de ressalva aí tem que ter, né? Quando é para considerar algum valor diferente de 3,14, tem que estar explícito no enunciado. Considerando π igual a 3, utilizando 108 centímetros cúbicos de chumbo, pode-se construir uma esfera de pontinho, pontinho, centímetros de diâmetro. Então, para resolver isso, a gente tem que lembrar que volume de esfera é 4/3 de πr3. Como foi dado o volume, né, então a gente pode dizer que 108 é igual a 4/3 de 3, que é o π
vezes r ao cubo. A gente pode cortar, né, esse 3 aqui com esse outro 3 aqui. Vai ficar só 4r3 igual a 108. Isso quer dizer que o R3 é 108 dividido por 4, que vai dar 27. Isso quer dizer que o R é raiz cúbica de 27, que é igual a 3 centímetros. Como que foi pedido para a gente? Foi o diâmetro. Diâmetro é o dobro do raio, né? Se o raio é 3 centímetros, o dobro do raio, 2R, é igual a 6 centímetros. E a resposta correta desse problema é o que está na letra B. Resposta certa é bravo. Questão 18. Questão 19, mais uma questão da ESA. Duas esferas de raio 3 centímetros e raiz cúbica de 51 centímetros fundem-se para formar uma esfera maior. Fazendo isso, então, o volume dessa esfera maior vai ser igual à soma dos volumes dessas esferas pequenas, né? A menor esfera, tá aqui, ó, V1, chamei de V1, o volume dela é 4/3 de π vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo, 27, dá para cortar com 3, vai ficar 9 em cima e 1 embaixo. E 9 vezes 4 vai dar 36. Então, o volume da menor esfera é 36 π centímetros cúbicos. O volume da esfera maior vai ser 4/3 de π vezes raiz cúbica de 51 elevado ao cubo. Raiz cúbica de 51 elevado ao cubo vai dar 51. Dividindo por 3 vai dar 17. Multiplicado por 4 vai dar 68. Então é 68 π centímetros cúbicos, tá? O volume da esfera maior. Somando o volume dessas duas esferas, que eu chamei de V1 e V2, a gente vai ter uma esfera que é maior do que essas duas, né? E o volume dela vai ser a soma dos volumes, vai dar 104 π centímetros cúbicos. Como a gente quer saber qual é o raio dessa esfera nova, então a gente vai poder dizer que 104 π é igual a 4/3 de π vezes r ao cubo. Tá legal, gente? O 104 dividido por 4 vai dar 26. E 26, 104 por 2 vai dar 52. E por 2 de novo vai dar 26. Multiplicado por 3, isso vai dar 26, 78. Tá legal? Então a gente vai ter, fazendo a conta do jeito que foi anotado aqui, né? Do jeito que eu fiz primeiro, eu estava fazendo agora com vocês de cabeça outra coisa. Vai chegar ao mesmo resultado, mas é mais jogo a gente utilizar o que eu já anotei aqui anteriormente, tá? Então, eu cortei π de um lado com π do outro, depois eu multipliquei cruzado, tá? Sobre esse 104 aqui ficou 1, né? 1 vezes 4R3 vai dar 4R3, e 3 vezes 104 vai dar 312. Isso quer dizer que o R ao cubo vai ser 312 dividido por 4, que vai dar 78, e, portanto, o raio dessa esfera é a raiz cúbica de 78. E a unidade de medida é centímetros, tá? Nessa questão, ficou aí as respostas sem unidade de medida, mas com certeza algum erro que a gente cometeu, ou então pode ser, não sei, né? Pode ser que na prova tenha sido apresentado assim mesmo. Se foi apresentado assim na prova, tá errado, tá, gente? O correto aí é ter a unidade de medida que está em centímetro. E uma outra coisa que agora que eu estou reparando aqui, eu não tinha reparado antes, o índice dessas raízes aí tá 2. O certo é 3, tá? Porque a raiz, na verdade, é a raiz cúbica. Posteriormente eu vou anotar aí para dar uma olhadinha, ver se esse erro está na minha transcrição ou se está no original da prova. Bom, pegando aí nossa última questão, está tratando de uma esfera que tem 36 π metros cúbicos de volume
e a gente quer saber qual é a medida da superfície dessa esfera, quanto que ela tem de área. Para resolver isso, é só a gente dizer que, já que o volume da esfera é 4/3 de πr3, é só dizer que 4/3 de πr3 é igual a 36π. Vai cortar o π de um lado com o π do outro, né? 36 por 4 dá 9, multiplicado por 3 vai dar 27. Então, R3 é igual a 27, isso quer dizer que o R é igual a 3 centímetros. Como a gente quer saber quanto que essa esfera tem de superfície, superfície de uma esfera é 4πr2, então a gente já sabe que o R é igual a 3, é só substituir. 4 vezes π vezes R2 é igual a 4 vezes π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, e esse valor multiplicado por 4 vai dar 36. Então, superfície dessa esfera vai dar 36π metros quadrados, e a resposta correta da questão 20 é a que está na opção D, é delta. Bom, pessoal, é isso. Espero que a resolução dessas questões da lista aí possa contribuir para o processo de estudo de vocês, né? Tomara que vocês tenham pego, fico aqui torcendo para que vocês tenham pego previamente essa lista para resolver, né? Não adianta, a matemática a gente não consegue aprender só olhando, tá? Tem que tentar fazer. Pô, tinha 20 questões na lista e eu só fiz 5. É um processo, tem que continuar nesse processo, tá? Primeira vez que você tenta correr, vai sair para correr, né? A pessoa consegue correr 5 minutos. Né? Segunda vez, terceira vez, ou sei lá, 10ª vez, em vez de correr 5 minutos, vai correr 6, 7. Né? E assim você vai evoluindo. Assim como a gente evolui fisicamente, em termos de prática com matemática, a matemática precisa de prática, a gente vai evoluindo também. Tá bom? Então, pega a lista para fazer, espero que vocês tenham pego a lista para fazer. Tá? Para depois ver as resoluções, de repente até só comparar a resolução, né? A resolução que você fez com a minha resolução, né? Comparar as semelhanças, as diferenças, complementar estudo. O objetivo é esse, tá bom? Então espero ter contribuído. Até a próxima, pessoal. Fiquem na paz, fiquem em casa, mantenham-se fortes e perseverantes. O mundo parece que tá para acabar, mas não acabou ainda não, tá? Vamos que vamos.